I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it. Olá, alunos e alunas do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. E hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios que foram propostos em aula anterior da sessão retomando o que aprendeu do capítulo 8, porcentagem, estatística e probabilidade, no qual vocês realizaram uma lista de 7 exercícios contemplando todas as habilidades trabalhadas nestas aulas. Então, fiquem bastante atentos às explicações das questões que serão corrigidas, façam as anotações necessárias, façam as correções, caso vocês tenham alguma dificuldade, tenham tido algum erro durante a realização da mesma. E em seguida, finalizando, vocês farão o registro fotográfico e aí estarão me encaminhando via WhatsApp. Então vamos à correção. Vamos iniciar nossa correção. Questão 1. A América do Sul tem uma superfície de cerca de 18 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil, que é o maior país da América do Sul, tem uma superfície aproximada de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa que o Brasil ocupa aproximadamente quantos por cento da América do Sul? Então, uma questão simples, abordada na primeira videoaula desse capítulo, onde nós devemos encontrar a porcentagem referente à área que o Brasil ocupa na América do Sul. Então, inicialmente, nós vamos representar a fração, ou seja, a parte sobre o todo. O Brasil ocupa 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 8,5 milhões de quilômetros quadrados de um total, ou seja, a América do Sul tem um total de 18 milhões. Como os dois números estão em milhões, a gente pode deixar nessa forma, ok? Sem precisar colocar todos aqueles outros zeros, algarismos zeros na frente, porque os dois representam os milhões. 8,5 milhões, 18 milhões. Então, como foi orientado para vocês, para a gente encontrar essa porcentagem, nós iremos fazer o quê? Nós iremos dividir o numerador pelo denominador e em seguida multiplicar por 100. 8,5 dividido para 18 dá um valor aproximado de 0,47. Eu acredito que vocês já tenham dividido aí no caderno de vocês e tenham encontrado esse valor. Então, o que é que vai acontecer? 8,5 dividido para 18, 0,47. Nós multiplicamos por 100 e chegamos a um valor aproximado de 47%. O que nós podemos identificar que corresponde à alternativa D. O Brasil ocupa 47% da superfície da América do Sul. Questão 2. Questão do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, mas que traz uma habilidade já trabalhada com vocês, que é o cálculo de média. 3 alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Então, nós temos aqui a tabela, aqui o título, notas da prova de inglês. Nós temos aqui o corpo da tabela com suas linhas e colunas apresentando os alunos e as notas de todas as provas. E a fonte, que são dados fictícios, criados apenas para a questão. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará ou ficarão reprovado ou reprovados quais alunos ou qual aluno. Para a gente identificar isso, nós vamos ter que calcular a média de cada aluno. Para isso, vamos identificar aqui o aluno X. E para calcular a média dele, nós iremos somar todas as suas notas
e como foram 5 provas, dividir por 5. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6 dividido para 5. Nós estamos somando, né? A média a gente vai calcular a partir de quê? A gente soma todas as parcelas e divide pelo número de parcelas somadas. No caso, 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6 vai ser igual a 31. 31 dividido por 5 vai dar um valor de 6,2. Então, a gente já conclui que o aluno X está aprovado, porque a sua nota é maior do que 6. Vamos ao aluno Y. Quais foram as suas notas? 4, mais 9, mais 3, mais 9, mais 5. Dividimos por 5, porque também foram 5 provas. Somando tudo, encontramos 30. Dividimos por 5, que vai ser igual a 6. Olha só, a condição de eles serem aprovados é que a média aritmética das notas das 5 provas seja maior ou igual a 6. Ou seja, o aluno Y também está aprovado. Vamos agora ao aluno Z. O aluno Z, como vocês podem observar, tirou notas 5, 5, 8, 5 e 6. Dividimos também por 5. Somando tudo, encontramos 29. 29 dividido para 5 é igual a 5,8. Ou seja, nota inferior a 6. Que a gente conclui, que com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará reprovado apenas o aluno Z. Os alunos X está aprovado e Y também aprovado. Então, corresponde à alternativa correta, letra B. Apenas o aluno Z ficará reprovado. Questão 3. Por aquecimento, o comprimento de uma barra de ferro aumenta 7/200 em relação ao valor inicial. Isso significa que o aumento do comprimento é de quantos por cento? Então, mesma situação, a gente vai encontrar a porcentagem. Aqui nós já é apresentada a fração, que torna ainda mais fácil. Então, nós temos a fração 7/200. E para encontrarmos a porcentagem, nós devemos dividir o numerador pelo denominador e em seguida multiplicar por 100. 7 dividido para 100 dá um valor de 35 milésimos. Então, nós devemos multiplicar por 100, o que nos dá como resposta 3,5%, que corresponde à alternativa E. Quarta questão. Luiz comprou uma bicicleta por R$ 180 e deseja vendê-la com um lucro de 5% para compensar alguns gastos que teve com a manutenção da bicicleta. O preço de venda será, ou seja, no caso, como ele quer ter um lucro de 5%, nós teremos aqui um acréscimo de 5%. Então, inicialmente, nós vamos calcular 5% do valor da bicicleta. Então, 5% de 180. 5% a gente sabe que é representado na forma fracionária 5 centésimos, vezes o dia, a gente substitui pelo vezes 180. 5 vezes 180 dividido para 100. 5 vezes 180, 900. Dividimos por 100. Zeros por zeros. 9 dividido para 1, R$ 9,00. Ou seja, a bicicleta custava R$ 180. Ela vai ter um acréscimo de R$ 9,00 referente aos 5% que o Luiz deseja ter de lucro. Ou seja, o valor de venda dessa bicicleta será de R$ 189, que corresponde à alternativa C.
Questão 5. 2.000 pessoas foram entrevistadas sobre o controle externo na programação de televisão. O resultado obtido foi 75% foram favoráveis, 10% não responderam e 15% discordaram. Vamos lá. Indique o gráfico que representa o resultado dessa pesquisa. Então, nós temos aqui exemplos de gráficos de setores e nós devemos fazer essa relação com os dados da pesquisa. Então, a gente sabe que 75% foram favoráveis, ou seja, 75% representa 3/4. Então, como aqui a gente está fazendo essa distribuição, né, uniforme, equivalente, o que é que a gente pode interpretar? 3/4, 75%, percebemos que é a parte maior, portanto a parte azul. Letra A não dá 75%, porque teria, né, que ser a metade mais a metade da metade. Ou seja, aqui já está errado. Descartamos a letra A. Letra B está pouco mais de 50%. Então, não representa 75%. Também está errada. Letra C, 75% aqui está representado por menos da metade. Ou seja, aqui é muito menos que pouco menos que 50%. Então, também está descartada. O que nos resta é a letra D, mas vamos confirmar? De fato, 75%. Ó, metade mais metade da metade. 3/4. Se a gente dividir em 4 partes, olha só, 75%, 25, 25 mais 25, ou seja, essa parte azul, 75%, e a distribuição de 1/4, 10% e 15%. 15% abarca uma parte maior, que corresponde aqui à alternativa correta. Questão 6. Uma escola de artes marciais consultou todos os alunos que têm entre 7 e 16 anos para colher informações de satisfação com as aulas e com as instalações físicas da escola. Essa pesquisa é censitária ou amostral? Então, vamos relembrar. Quando a gente faz uma pesquisa censitária, nós utilizamos 100% da população, ou seja, seja numa sala de aula, todos os alunos, seja numa escola, todos os alunos. Numa cidade, uma pesquisa censitária seria todos os habitantes, ou seja, é 100%. Quando eu faço o censo do país, eu consulto todos os habitantes do país. Quando a gente faz uma pesquisa amostral, a gente usa apenas uma parte desse todo. Nesta situação, a escola fez uma pesquisa com todos os alunos que têm de 7 a 16 anos sobre a satisfação. Ou seja, como ela utilizou todos os alunos, a pesquisa foi censitária. Escrevam aí. Censitária, uma pesquisa censitária. E a justificativa é justamente essa. A escola contou com todos os alunos entre 7 e 16 anos. Ou seja, aqui no próprio texto você já tem a resposta. Todos os alunos. Por isso, a pesquisa foi censitária. Vamos à última questão. Também uma questão do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, que também trazia uma situação envolvendo média aritmética. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientaram os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região da cidade. Então, nós temos aqui as regiões e aqui o número de casos confirmados para cada região. A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados: 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados, e 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Bom, para a gente calcular quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação, nós precisamos saber a média. Porque, como vocês viram, a condição da contratação tem a ver com a média de casos confirmados.
Então, vamos calcular a média. Para isso, nós devemos somar todos os valores referentes aos casos confirmados da cidade. Nós temos os dados por região, que equivale a toda a cidade. Então, nós devemos somar 237, 262 casos, 158, 159, 160, 278, 300 e 278. Ou seja, vamos somar tudo e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como são 8 regiões, 8 valores, 8 parcelas, então vamos somar tudo e dividir por 8. Então, acredito que vocês já tenham somado tudo aí no caderno de vocês. E aí, ao somar, nós encontramos como valor total 1.832 casos. Esse foi o total de casos na cidade em todas as regiões. Então, o que é que nós devemos fazer? Agora, para calcular a média, nós vamos pegar o valor da soma das 8 parcelas e dividir por 8. Então, a média será igual a 229 casos. Então, essa cidade ela tem uma média de 229 casos por região. Então, a gente tem aqui o valor real absoluto de cada região e aqui nós temos a média. Nós somamos todos os valores e dividimos por 8, porque são 8 valores, 8 parcelas somadas. Bom, a gente já sabe que são 229 casos. Cada região que tiver número de casos maior que a média, serão contratados 10 funcionários. Se for menor ou igual à média, 7 funcionários. Então, vamos identificar quantas cidades, quantas regiões possuem casos superiores à média, ou seja, maior que 229. Região Oeste, 237, é maior. No Centro, 262, é maior do que a média. Norte, 158, é menor. Região Sul, 159, é menor. Região Noroeste, 160 casos, é menor. Região Leste, 278 casos, é maior. Centro-Oeste, 300 casos, é maior. Centro-Sul da cidade, 278 casos, é maior. Ou seja, 5 regiões possuem número de casos maior que a média. Ou seja, 5 regiões irão contratar 10 funcionários cada uma, o que já dá aqui um total de 50 funcionários. E aqui ficou 3 regiões, Norte, Sul e Noroeste, com casos abaixo da média. Ou seja, nessas situações, 3 regiões que irão contratar 7 funcionários, porque estão com valor menor do que a média. Ou seja, 3 vezes 7. 3 regiões com 7 funcionários em cada uma. 3 vezes 7, 21. Ou seja, vamos somar para saber quantos funcionários serão contratados. 0 mais 1 é 1, 5 mais 2 é 7. Ou seja, 71. Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? 71 funcionários. Estamos finalizando nossa videoaula, da nossa correção de atividades. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que foi repassado. Aquelas dúvidas, que tenham surgido durante a realização dos exercícios, que possam ter sido sanadas. E caso ainda persistam dúvidas, retome o livro didático de vocês, retome as videoaulas que estão lá disponíveis no meu canal, ou mesmo esta correção. Assistam mais de uma vez, retomem, façam pausas, registrem no caderno. E seguindo as orientações do início desta videoaula, estou aguardando o envio da atividade para validar a frequência de cada um de vocês. Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.